Fundada em 1215 como uma colônia de Gênova, Mônaco tem sido governado pela Casa Grimaldi desde 1297, exceto quando sob controle francês em 1789 e 1814. Designado como um protetorado de Sardanha de 1815 até 1860 pelo Tratado de Viena, a soberania de Mônaco foi reconhecida pelo Tratado Franco-Monegasca de 1861. O príncipe de Mônaco era um governador absoluto até que uma constituição foi promulgada em 1911. Em julho de 1918, foi assinado um tratado que prevê proteção francesa limitada sobre Mônaco. O tratado, escrito no Tratado de Versalhes, estabeleceu que a política monegasca estaria alinhada com os franceses em interesses políticos, militares e econômicos. Uma nova Constituição, promulgada em 1962, aboliu a pena capital, desde pelo sufrágio feminino, e estabeleceu uma Corte Suprema para garantir as liberdades fundamentais. Já em 1993, Mônaco se tornou um membro oficial das Organizações das Nações Unidas com direito a voto. Mônaco é um principado europeu localizado no sudeste da França, mais precisamente no departamento francês dos Alpes Marítimos, ali na costa do Mediterrâneo. Ele foi um país construído em um penhasco sobre o mar e é o segundo menor do mundo, tendo apenas cerca de 2 km². Ele é quase todo urbanizado e por isso mesmo carece de terrenos cultiváveis, de áreas férteis, e a sua flora é reduzida, tendo áreas verdes em concentração apenas na região dos Alpes Marítimos. A sua fauna também sofre uma devastação, principalmente as espécies marinhas, por conta das atividades que são realizadas no porto. Em 2010, Mônaco ficou com um PIB de 5,47 mil milhões e uma variação do PIB de 2,5%. A população total do país é de 31 mil habitantes e, em razão da pequena extensão do território nacional, Mônaco é uma das nações mais povoadas do planeta. Quase todos os habitantes residem em áreas urbanas e desfrutam de elevada qualidade de vida. A economia nacional tem como principais fontes de arrecadação de renda o turismo e as atividades financeiras. O distrito de Monte Carlo é bastante visitado, tendo como grandes atrações o cassino e o Grande Prêmio de Fórmula 1. Os habitantes de Mônaco são chamados de monegascos, e segundo os dados da ONU, no ano de 2020, há 37.405 habitantes, dentre eles franceses e italianos. O idioma oficial do país é o francês, porém também tem a presença de italiano, inglês e monegasco. A religião que predomina é o cristianismo, com 89,3% voltado ao catolicismo. A culinária local carrega grande influência da cozinha tradicional francesa, pela proximidade com o país, e também a cozinha italiana. Apesar dessas referências, o Principado tem a sua própria identidade gastronômica, combinando ingredientes frescos do Mediterrâneo, como o bacalhau, um dos itens mais importantes da cozinha local. A gastronomia de Monte Carlo não é diferente e reflete o glamour e a atmosfera luxuosa da cidade, cheia de estilo e elegância. A gastronomia local não é feita só de pratos complexos. Os monegascos também possuem o seu próprio quitute do dia a dia, o chamado barbegião, que significa tio João na língua local, mas caso eu esteja pronunciando errado, vou deixar para vocês aí na tela o nome certinho. Ele consiste em uma das comidas favoritas dos locais e nada mais é do que um pastelzinho frito recheado com acelga e ricota na versão. Quanto aos doces, o mais famoso é a fugaça de Monego, um pão assado que, em vez de salgado, é coberto com avelã, amêndoas, pinhão, anis branco e... Para começar a falar da cultura, é importante ressaltar que Mônaco é um centro cultural europeu de referência,
Em tudo ele vai possuir muita elegância, luxo, e ele em si é o universo da alta sociedade. É impossível falar de Mônaco e sua cultura sem apresentar a arquitetura do país. Como eu já disse, possui muitos detalhes ricos e de luxo, e em seus monumentos não vai ser diferente. A seguir, eu vou apresentar 4 monumentos muito importantes. A Catedral de Mônaco foi construída em 1875, com pedras brancas de La Turbie. Ela foi responsável por ocupar o lugar de outra igreja construída no século XII, dedicada a São Nicolás, mas que mais para frente seria demolida por questões políticas. A arquitetura da catedral possui estilo românico-bizantino e dentro dela é abrigado túmulos dos príncipes que já passaram por Mônaco. Também dentro dela há 2 festas anuais, a primeira no dia 27 de janeiro, que é Saint-Devote, e a segunda a 19 de novembro, que é a festa nacional. O museu foi construído pelo príncipe Albert I no ano de 1910. Atualmente ele é conhecido como Templo do Mar, e apesar de não ser chamado assim quando construído, essa era a intenção do príncipe. Aliás, os oceanos eram uma das principais paixões dele. Ele possui mais de 80 metros de altura e fica de frente ao Mediterrâneo. Dentro dele tem um aquário muito grande, que possui mais de 6.000 espécies marinhas. O museu ele é responsável por receber 670 mil visitantes por ano, sendo uma das principais atrações de Mônaco. O cassino foi inaugurado no ano de 1868 e foi todo projetado por Charles Garnier, um dos principais arquitetos da época. Ele representa uma alavanca para Mônaco, já que antes o país não era tão bem visto. Quando houve a inauguração do cassino, muitos jogadores e apostadores importantes do mundo todo começaram a frequentar o país, dando assim uma visão de riqueza e luxo.